Continuando, meus seres, a sequência de aulas para o Exame Nacional do Ensino Médio, pensando nessa espécie maravilhosa chamada espécie humana e na nossa fisiologia, apresento-lhes o sistema digestório. Alguma frequência de questão para você pensar em muitas coisas. Lembrando sempre que o link do material está na descrição desse vídeo. Acessa lá, baixe o material, faça suas anotações. Se quiser printar a tela do SOST, vou escrever. Acho que não vou escrever, mas eu vou pedir para você seguir o roteiro que o SOST colocou aí em relação ao sistema digestório. Tem questões no final desse material que está no link aí na descrição do vídeo. Tem testes, tem o gabarito comentado para você fazer as associações pertinentes e sim, mandar muito bem no Exame Nacional do Ensino Médio, lançar sua nota lá no SISU e escolher a universidade que você irá estudar. Então, seja muito bem-vindo ao nosso canal, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se você não é inscrito, inscrita, por favor, inscreva-se, deixe o seu like. Vamos começar um sistema maravilhoso chamado de sistema digestório. Gostamos de usar ele várias vezes ao dia. Conseguimos tomar um café da manhã, conseguimos comer um lanche ao longo do dia, conseguimos almoçar, um lanche da tarde, conseguimos almoçar, jantar, enfim. Quantas refeições por dia você consegue fazer? Muitas vezes o que a gente consegue fazer de alimentação na nossa vida não é a realidade da população brasileira, assim como boa parte da população mundial. Infelizmente, muitas pessoas aí não têm uma alimentação adequada e isso vai comprometer demais o funcionamento do nosso organismo. Lembre sempre que a gente precisa manter a nossa homeostase, que é a manutenção do meio interno constante. Qual é a temperatura corporal nossa? Vamos 35,5, 36,5. Qual é a nossa frequência cardíaca? Qual é a nossa saturação de oxigênio? Qual é o pH do nosso sangue? Então esses valores, eles têm que se manter constantes. A manutenção desse meio interno constante é o que nós chamamos de homeostase. E esse sistema digestório é essencial para nós buscarmos os nutrientes. Esses nutrientes vão passar pelo sistema digestório. Eles devem ser digeridos e aí eles devem ser absorvidos. Nós vamos ver a absorção quando ele ultrapassar a camadinha de células do epitélio intestinal e estar disponível no nosso sistema circulatório. Então eu fiz aqui uma referência meio estilo Enem, que é o nosso foco. Ele citando para você diferentes alimentos como pães, macarrão, batata, mandioca. Dependendo da região desse país maravilhoso que você está, nós temos diferentes nomes para esses alimentos, então me perdoe aí, e o Brasil tem toda a sua regionalização, sua cultura, sua variação, país maravilhoso. Então nós temos aí diferentes nomes para determinados alimentos. Mandioca, aipim, macaxeira também é rico, alimento rico em amido. Eu coloquei aqui o amido e eu vou pensar lá na biologia celular. Você lembra que o amido é um polissacarídeo de reserva? Um açúcar de reserva, um polissacarídeo, açúcar grande, encontrado nos vegetais, encontrado nas algas. Mas aqui no foco é vegetal. Quando nós olhamos para a massinha de pão, nós vamos ter uma grande quantidade de amido. A digestão desse amido começa na nossa boca ou cavidade oral. Quebramos as moléculas de amido e vamos produzir maltose, se nós deixarmos ali bastante tempo a saliva atuando. E aí, depois a gente vai deglutir o ato de engolir. E aí esse alimento vai continuar a digestão lá no nosso intestino delgado. Essas moléculas de maltose, elas são formadas de glicose mais glicose. Então eu quero que você lembre lá da biologia celular. Isso aqui é um polissacarídeo, isso aqui é um disacarídeo, união de glicose mais glicose. É um tipo de oligosacarídeo, o disacarídeo, maltose. E a glicose é um monossacarídeo, pequenininho, e aí é absorvido pelas células intestinais e vai estar disponível na corrente sanguínea. Função do sistema digestório executada com perfeição. Digerir, quebrar, transformar coisa grande em coisa pequena que pode ser absorvida ou substâncias que são absorvíveis.
Eu fiz um esqueminha aí no seu roteiro que você baixou e você tem aí o trajeto do alimento. Qual é o trajeto do alimento no nosso corpinho? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Quando o alimento vai passando por esses espaços do nosso trato gastrointestinal ou sistema digestório, ele pode sofrer modificações consideráveis. Em alguns lugares não, ele só vai passando rapidex. Tipo, da boca, teremos o processo físico da mastigação. Vamos mastigar, parte da digestão mecânica. Vamos jogar a saliva e misturar, insalivar, misturar. Deglutir, ato de engolir, vai passar pela faringe, pelo esôfago. Então, faringe, esôfago, regiões aí de passagem. Parou no estômago. Opa, paradinha, paradinha, paradinha no estômago. Vai ficar ali um tempo. Vai sofrer ação de digestão. Vai para o intestino delgado. Vai ficar um tempão. Vai sofrer ação de digestão. E da maior parte de absorção dos nutrientes. O que sobrar vai para o intestino grosso. E aí, geralmente, microbiota atua. Aí a gente tem uma absorção de muita quantidade de água, sais, vitaminas. Mas essas substâncias já começaram a ser absorvidas antes no intestino delgado. Então, vamos pelo trajeto: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Aqui eu coloquei os nutrientes. Então, o amido nesses alimentos começa a ser digerido na boca ou cavidade oral por ação da pitialina ou amilase salivar. Essa enzima funciona como uma tesourinha e ela tem afinidade por esse substrato chamado amido, ligando e formando aquele complexo enzima-substrato. pH da nossa saliva oscila entre 6 e 7. É um pH ótimo para a digestão desse amido. E aí começa a digestão. Começa, mas praticamente não termina. Vai terminar no intestino delgado. A amilase é um nome genérico de enzimas que digerem amido. Tem a amilase salivar ou pitialina e tem a amilase pancreática ou amilopsina, que é produzida pelo nosso pâncreas e lançado o suco pancreático lá no duodeno, uma regiãozinha do intestino delgado. Então, nós temos a participação de amilases. Maltase é uma enzima que digere a maltose. Então, isso aqui é um açúcar, um disacarídeo. Maltase, terminou em ase, enzima. E essa enzima funciona como uma tesourinha, quebra a maltose e libera a glicose. Outro açúcar de destaque, lactose. Provavelmente muitos de vocês aí podem ser intolerantes à lactose. Então é um desconforto, não é nada legal, as pessoas não ficam bem. A enzima chamada lactase vai digerir a lactose e ela é produzida lá no nosso intestino e faz parte do suco entérico. Então a lactase, tesourinha, lactose, açúcar. Pessoas chamadas de intolerantes à lactose deixam de produzir a lactase, a enzima. E aí, você sabia que geralmente comprei um leite lá Sócio, sem lactose. Na produção, a galera jogou essa enzima chamada lactase para quebrando esse açúcar lá nos leites. Mas eu comprei um leite de coco Sócio, estava escrito lá 0 lactose, porque a lactose é um açúcar típico dos animais. Os mamíferos é que produzem. Então o leite de soja, o leite de coco não tem lactose. São produtos de origem vegetal. E a lactose é um açúcar do mundo dos animais. Quando eu olho para ela, lactose é glicose mais galactose. Então, na presença da lactase, a lactose vai ser digerida. Glicose e galactose são menores, são monossacarídeos e aí podem ser absorvidas. Então, eu pensei aqui na digestão de açúcares ou carboidratos, iniciado na boca, terminado no intestino delgado. A participação de enzimas e os seus respectivos substratos. Cuidado com esses nomezinhos xaropes para o nosso amigo Exame Nacional do Ensino Médio. Mas Sócio, eu gosto de comer proteínas de origem animal, carnes, ovos, proteínas de origem vegetal, porque eu resolvi não comer animais. Então grãos de bico, soja, proteína da soja em grande quantidade. As proteínas são polímeros de aminoácidos. Um aminoácido, mais um aminoácido, mais um aminoácido. E para fazer a digestão,
eu preciso de enzimas chamadas de proteases. Então a pepsina, a tripsina, elas são potentes proteases, enzimas que digerem as proteínas. Essas proteínas geralmente têm início da sua digestão no nosso estômago. Vai ficar ali um tempinho e aí a pepsina, enzima estomacal, começa a digerir e libera peptídeos, peptídeos de uma maneira geral. E esses peptídeos terminam a digestão lá no nosso intestino delgado, enzimas chamadas de peptidáseas. Mas você escreveu tripsina. Tripsina é uma enzima que faz parte também do suco pancreático. E aí a participação delas no estômago, a ação da pepsina, no intestino delgado, a ação da tripsina. E aí a produção de peptídeos, a participação de peptidases do suco pancreático e aminoácidos. Os aminoácidos são os monômeros. A proteína é um polímero de aminoácido. Tipo, isso é um aminoácido, mais um aminoácido. Se eu pegar mais um pincel aqui, mais um aminoácido. Isso é um polímero. Vai digerindo e vai liberando os pedacinhos. Vai liberando os pedacinhos que são os monômeros. O monômero, o aminoácido, é absorvido. E é pequenininho, pequenininho. Passa pelo epitélio do intestino delgado. Vai estar disponível no sistema circulatório. Então, eu vou pensar nessa digestão aqui de alimentos. Eu coloquei só de origem animal, mas também muitos alimentos proteicos de origem vegetal. Óleos e gorduras. Os óleos e gorduras são ricos em triglicerídeos. Os triglicerídeos são usados como fontes de energia. E esse triglicerídeo é formado por um glicerol e 3 ácidos graxos, que são hidrocarbonetos, lá, componentes que têm carbono, hidrogênio, carbono e hidrogênio. O glicerol é um álcool de 3 carbonos. E aí, sócio? 3 carbonos no glicerol, em cada um deles vai estar penduradinho cadeia carbônica de ácido graxo. Quando nós digerimos o triglicerídeo, nós liberamos o glicerol e 3 ácidos graxos. Esses ácidos graxos são muito utilizados como fontes de energia. Eles vão sofrer uma beta-oxidação. Vamos começar a quebrar eles lá para entrar lá no ciclo de Krebs, na respiração celular aeróbica, e aí a gente produzir muita energia. Não esquece que a primeira fonte de energia utilizada é a nossa amiga glicose. A glicose está ali disponível, rápido, fácil para quebrar, sem produzir muitos resíduos tóxicos. Mas temos uma grande reserva de lipídios no nosso organismo. Nossas gordurinhas são quebradas, liberando triglicerídeos, e a gente vai usar eles como fonte de energia. Esses ácidos graxos, principalmente, sendo quebrados para ser utilizado no ciclo de Krebs e produção de energia. Eu escrevi lipase pancreática, que é uma enzima. Terminou em ase, indica uma enzima. Terminou em ase, indica uma enzima. Terminou em ase. Mas aqui tem algumas que não terminaram, né? Como a pitialina, como a milopsina, como a pepsina, tripsina, não terminou em ase. Mas também são enzimas. São substâncias, são biocatalisadores que aceleram as reações químicas e, nesse caso, essas enzimas facilitam a digestão, quebra de substâncias. Alerta, alerta, alerta para essa secreção chamada de bile. Por favor, escreva do ladinho que a bile não contém enzimas digestivas. A nossa amiga bile é produzida no nosso fígado e a bile não possui enzimas. Tem enzima na sua saliva, secreção produzida pelas glândulas salivares. Tem enzima no seu suco entérico, produzido no intestino. Tem enzima no seu suco pancreático, produzido no pâncreas. Tem enzima no suco gástrico, produzido no estômago. Mas a bile, que é uma secreção do fígado, produzida no fígado, armazenada na vesícula biliar e lançada no intestino delgado, ela não contém enzimas digestivas. A bile contém lá ácidos e sais biliares. Esses ácidos e sais têm afinidade pelos óleos e gorduras e vão emulsificar as gorduras. A bile vai funcionar como um detergentão ali e vai partilhando, quebrando em pedacinhos menores. Tipo, isso aqui é uma bolota de gordura, bolota de gordura, bolota de gordura. A bile tem uma secreção meio amarela esverdeada. Tá aqui a bile. Os ácidos
os ácidos e os sais biliares têm afinidade. E aí, essa gordurosa vai sendo partilhada em pedacinhos menores. Essa é a ideia de emulsificar. Quando partilhou em pedacinho menor, vai facilitar a ação da lipase. Vai aumentar a área de contato da lipase, que funciona como uma tesourinha, e vai quebrando esses pedacinhos menores. E aí sim, a gente vai digerir o triglicerídeo, liberando ácido graxo e glicerol. Sóste, mas a lipase existe na bile? Não, a bile não contém enzimas. A lipase é uma secreção do suco pancreático. Então, bile, produzida no fígado, armazenada na vesícula biliar, liberada no duodeno, que faz parte do intestino delgado, e a sua função é emulsificar os lipídios, funcionar como um detergentão. Detergentão, escreve aí, detergentão, partilhando em pedacinhos menores. Quando nós pensamos nisso, pensamos em componentes ou glândulas anexas do sistema digestório. Então eu falei antes do trajeto. Qual é o trajeto do alimento ao longo do sistema? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Glândulas salivares, fígado, pâncreas, são componentes ou glândulas anexas ao sistema digestório, algo que vem junto com esse sistema digestório. E aí, essas secreções são lançadas no tubo digestório. Secretar significa lá produzir uma substância na célula e lançar essa substância para fora da célula. Então, as glândulas salivares produzem e secretam a saliva. Um exemplo de glândula exócrina, a nossa glândula salivar. O nosso pâncreas é um exemplo de glândula mista ou anfícrina. Tem secreção exócrina, que é o suco pancreático, mas tem a secreção endócrina do pâncreas, insulina e glucagon, que são hormônios importantes para controle da taxa de açúcar na nossa corrente sanguínea. Então, se você olhar para esses tópicos que o Sost fez nas setinhas, eu coloquei grandes secreções de impacto no nosso sistema digestório. A nossa saliva é produzida. Teremos de 1 a 2 litros de saliva, 1 a 2 litros de saliva produzidos diariamente. Glândulas parótidas, sublingual, submandibular, que secretam essa substância. Tem água, tem sais, tem uma proteína, um muco, uma gosminha chamada mucina, que vai deixar pegajosa essa substância, que vai auxiliar na mistura, que vai lubrificar. E temos pitialina ou amilase salivar, que num pH ótimo entre 6 e 7, atua quebrando, digerindo as moléculas de amido, presentes em alimentos como pão, macarrão, batata, que são alimentos ricos nesse polissacarídeo. A digestão do amido, então, quimicamente falando, inicia na boca ou cavidade oral, pela ação da amilase salivar ou pitialina. Temos uma digestão mecânica, mastigar, deglutir. O peristaltismo, empurra. Tudo isso faz parte da digestão chamada mecânica. Mas digestão química do amido inicia cavidade oral, boca, por ação da amilase. Quando nós olhamos para o alimento que saiu da boca, passou por faringe e esôfago. E paradinha no estômago. No nosso estômago tem o formato de uma luva de boxe. O nosso estômago tem um corpo, um fundo, um antro. No nosso estômago, ele vai secretar 1 litro, mais ou menos, de suco gástrico diariamente. Esse suco gástrico, ele é rico em ácido clorídrico, HCl, um ácido forte. E esse ácido clorídrico é essencial, porque na presença do ácido clorídrico, o pepsinogênio, uma forma inativa da enzima, é quebrado. E quando o pepsinogênio vai ser quebrado, a gente vai formar a enzima ativa, que é a pepsina. Na parede do estômago existem glândulas chamadas de gástricas. E nessas glândulas gástricas temos células, como as células parietais, que secretam o HCl, e as células principais, que secretam o pepsinogênio. Então, secretar é jogar para fora. Produziu, jogou na luz do órgão, no espaço interno. HCl converte pepsinogênio em pepsina. E a pepsina, tesourinha, e vai quebrando ou digerindo as proteínas. Carnes, ovos, grão de bico, soja. Nós temos ali grande quantidade de proteínas. Grãos de feijão,
com uma considerável quantidade de proteínas, além de, nesses vegetais, também encontrar amido. Mas o foco agora é na digestão de proteínas. Então a pepsina é uma enzima que vai digerindo essas proteínas na presença de um pH ácido, entre 2 e 3. A pepsina é uma potente protease, uma enzima que digere proteínas. Então, quando a gente vê a participação da pepsina, estamos no estômago. Para imitar esse ambiente, às vezes o Enem é criativo, fala que um professor de biologia quis imitar em laboratório um ambiente do estômago humano. E aí ele queria saber o pH. Você vai pensar em um pH ácido. Esse pH ácido é importante para manter a conversão de pepsinogênio em pepsina. Aí a pepsina ativa faz a digestão das proteínas. Esse pH ácido também é bactericida. Ele destrói micro-organismos que podem ser patogênicos, perigosos. Então a gente tem uma importância desse ambiente ácido no órgão chamado estômago. Só que para a autoproteção do estômago também, existe uma espessa camada de muco. E essa camada de muco nos protege contra a ação desse ácido, contra a ação da própria pepsina para evitar a autodigestão do órgão ou a autodegradação. Já que a pepsina é uma protease, tem afinidade por proteínas, poderia digerir proteínas da própria célula. Então ela é produzida e liberada na forma inativa, na luz do órgão. Só vai ser ativado o pepsinogênio na presença desse ambiente ácido do ácido clorídrico. E aí a pepsina se torna ativa, mas já fora das células. E tem uma camada de muco para proteger, para evitar lesões no próprio órgão. Olha que maravilha, que maravilha. Quando nós olhamos para o bolo alimentar ali no estômago, tudo muito misturado, formando uma gosminha, a gente chama de quimo. Esse alimento vai passar pelo piloro, válvula pilórica, e vai chegar no intestino delgado. A primeira porção do intestino delgado chama-se duodeno. O intestino delgado tem 3 partes anatômicas: duodeno, jejuno e íleo. Quando o alimento chegou no duodeno, ele está num pH ácido. A parede do duodeno, as células já perceberam isso, falaram: opa, tá vindo o bolo alimentar do estômago. E aí nós temos uma sinalização hormonal. Colecistocinina, secretina, serão hormônios produzidos pela parede do duodeno que vão fazer com que vesícula biliar, que está armazenando a bile produzida no fígado, jogue essa bile lá no duodeno. O suco pancreático produzido no pâncreas vai ser liberado, vai sair do pâncreas, vai ser lançado no duodeno. Esse suco pancreático tem enzimas, mas também tem uma substância chamada bicarbonato de sódio, NaHCO3. Essa substância bicarbonato de sódio vai neutralizar o HCl lá no intestino delgado. Então foca no SOST. Suco pancreático produzido no pâncreas. Esse suco pancreático produzido no pâncreas, liberado no duodeno, primeira porção do intestino delgado. Além das enzimas, tripsina, só que vai estar na forma inativa. Tá? Eu coloquei aqui tripsina, mas vai estar na forma inativa, que é o tripsinogênio. Entrou em contato com o intestino delgado. Lá no intestino delgado tem a enteroquinase, e aí ocorre a conversão do tripsinogênio em tripsina. Converte quimiotripsinogênio em quimiotripsina. Tudo isso no intestino delgado. E aí vai digerir proteínas. Tem amilase pancreática ou amilopsina, vai digerir amido. Tem lipases para digerir lipídios. Temos nucleases para digerir ácidos nucleicos, DNA e RNA, que estão lá nas células, que nós comemos no bifinho, que nós comemos das plantinhas. E aí vai ter essa digestão e vai produzindo nucleotídeos. Suco pancreático, gente, uma mistura de muita coisa. Então, como o foco aqui é o Exame Nacional do Ensino Médio, eu não acredito nesses nomes araiada de muito detalhe. Mas se você parar e pensar que o suco pancreático tem um monte de enzima, tem o bicarbonato de sódio, que vai auxiliar a neutralizar o HCl. Isso acaba sendo importante. Pâncreas, quando está produzindo e liberando isso, nós temos um pâncreas na sua porção chamada de exócrina, que está secretando substâncias acima ali do epitélio de formação. Se eu olhar para o intestino delgado, ele também tem essa produção do suco chamado de entérico. Então, entero significa intestino. Intestino delgado vai ser o maior órgão do nosso sistema digestório.
Muitos de vocês vão pensar sempre no estômago, quando a gente fala em sistema digestório, o estômago, principal órgão. Foca no intestino delgado, meu ser. Foca no intestino delgado. 3 regiões, duodeno, jejum e ilho. Em vida, pode chegar a uns 3 metros de comprimento. É muita coisa, muita célula. E na parede dele temos células que secretam substâncias que formam um tal de suco entérico. Esse suco entérico vai garantir a digestão ou término da digestão de muita coisa. Então lá eu encontro maltase para digerir a maltose, lactase para digerir a lactose, dipeptidases para digerir os dipeptídeos e terminar a digestão de carboidratos, terminar a digestão de açúcares. E aí produzir coisas pequenas. Então esses nutrientes pequenos, eles conseguem entrar em contato com as microvilosidades. Aquelas especializações aqui, ó, essa bordinha escova, microvilosidade. Essa microvilosidade, ela aumenta a área de contato com esses nutrientes e aí facilita a absorção. Esses nutrientes aqui, a glicose, os aminoácidos, o ácido graxo, o glicerol, essas substâncias vão atravessar os enterócitos, as células do intestino delgado. E aí elas vão ter acesso ao sistema circulatório. Principalmente água, sais minerais, vitaminas, aminoácidos, glicose, vão diretamente para a corrente sanguínea. Os ácidos graxos, glicerol, eles vão sendo montadas bolsinhas aqui dentro chamadas de quilomicrons. E essas bolsinhas vão atravessar e vão chegar num vaso chamado de linfático. E esses vasos linfáticos vão recebendo esses lipídios aí digeridos. E depois esse lipídio vai circular na linfa. E depois, aqui próximo à região do ducto torácico, vai desembocar na região do nosso tórax essa linfa. E aí vai se misturar o sangue. Então nós teríamos o término da digestão da maior parte dos nutrientes no intestino delgado. A absorção da maior parte dos nutrientes no intestino delgado. E aí vai para o sistema circulatório, distribui para o nosso corpo. Mas o que sobrar, sócio? O que sobrar vai para o intestino grosso. Lá no intestino grosso praticamente não temos digestão. Digestão praticamente não temos. Nós temos uma baita absorção também de água, de sais, de vitaminas e temos a participação da microbiota. Micro-organismos do bem, principalmente bactérias. Microbiota do intestino grosso. Ele vai formar as nossas fezes, ele vai apresentar aí essa microbiota que vão auxiliar na produção de vitaminas, como a vitamina B12, a vitamina B1, a B2, vitamina K, e vai facilitar esse cultivo de bactérias, depois a absorção dessas substâncias e distribuição. O que sobrar vai sair no bolo fecal. Então eu tenho passagem de alimento, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Intestino delgado, praticamente o local de término da digestão, maior parte de absorção desses nutrientes. A associação dessas enzimas, associação com variação de pH, agora foca no sócio. Boca, pH entre 6 e 7, digestão de amido iniciada quimicamente. Vai terminar lá no intestino delgado. Estômago, pH entre 2 e 3, inicia a digestão química de proteínas. HCl, criando um ambiente ácido, ativando o pepsinogênio ou quebrando ele, a formação da pepsina, que é a enzima ativa. E aí a digestão de proteínas no estômago. pH entre 2 e 3. Eu passei do estômago para o intestino delgado. pH aproximadamente 8 nesse intestino delgado. Claro que lá no finalzão, no meio, jejum no ilho para frente. Bem no comecinho ali, no duodeno, é o pH 4, 4,5, 5, 6. E depois vai aumentando esse pH, vai ficando mais alcalino ou básico. E aí nós temos digestão de lipídios. Opa, lipase pancreática. Sai do suco pancreático, atua lá no intestino delgado. E término da digestão da maior parte desses nutrientes, bem como a sua absorção. Então, por gentileza, pensa nisso no sistema digestório, são muitas palavrinhas, conhecemos muitos humanos, mas se aparecer vai ser nesse quesito enzima, ação, junto com esses nutrientes, para você lembrar lá de bioquímica celular. Aplique nos testes que eu deixei para você, qualquer dúvida manda aí. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like. Abraço e bom estudo para todos vocês.